E bora lá para mais um vídeo extremamente aleatório, extremamente perdido no canal, que só tá saindo porque eu sou maluco. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Bom, eu acho que todo mundo aqui conhece Indiana Jones. Sem sombra de dúvidas, esse é um filme que marcou época, esse é um filme que é um clássico, é um filme extremamente idolatrado por absolutamente todo mundo e que teve o retorno para fechar a franquia de uma vez esse ano. Teve o retorno em 2023 com o quinto filme da franquia, que pelo que dizem é o último. E pelo amor de Deus, Harrison Ford, se aposenta logo porque o negócio tá triste. Mas é curioso porque esse é um filme que eu acho que eu vejo o pessoal falando que ele vai sair desde que eu tenho uns 10 anos, cara. Desde que eu tenho uns 10 anos eu escuto o pessoal falando, estão produzindo o quinto filme do Indiana Jones, vai sair o quinto filme do Indiana Jones. E nunca saía essa porra. O quinto filme do Indiana Jones vai ser a porra de uma lenda urbana no mundo dos cinemas, na minha opinião. Tanto que só ano passado eu acho que a gente teve mais informações realmente concretas sobre esse filme. A gente teve teaser, a gente teve trailer, a gente teve título e tudo mais. E esse ano, logo quando tava perto da estreia desse filme, logo quando ele tava pra sair, me deu um gatilho assim muito louco que eu peguei e falei, gente, eu vou maratonar Indiana Jones. E o meu plano era maratonar Indiana Jones pra pegar, já me preparar pro quinto filme, vim aqui fazer um vídeo sobre o quinto filme específico. Só que eu não consegui ver ele no cinema. Tanto que por isso esse vídeo tá sendo tão atrasado. Eu não vi ele no cinema, só consegui ver o filme agora. Mas eu acabei pensando, por que ao invés de eu simplesmente pegar e falar sobre o quinto filme, até porque não tem muito o que falar só sobre o quinto filme, vamos pegar e fazer um apanhado geral sobre a franquia Indiana Jones, né? Até porque meio que esse é o filme de fechamento. Então, e como eu revisitei tudo, né? Por que não comentar o que eu achei agora que eu peguei e revi esses filmes depois de tantos anos? Porque assim, Indiana Jones é uma franquia que eu já conhecia, é uma franquia que eu já tinha assistido todos os filmes dela e tudo mais, só que foi quando eu tinha uns 12 anos. Eu peguei pra conhecer Indiana Jones na época que eu tava conhecendo Star Wars, que eu tava criando gosto por Star Wars. E quando eu vi que Indiana Jones era do criador de Star Wars e do Steven Spielberg, né, assim, duas das maiores mentes do cinema, querendo ou não, apesar que eu tenho minhas ressalvas ali com Star Wars e tudo mais, mas eu, criança, peguei e hypei muito o filme do Indiana Jones e eu gostei muito na época que eu vi. Só que apesar de eu ter gostado demais, eu ter gostado bastante, né, ter criado um certo carinho por Indiana Jones, nunca foi um filme que eu peguei e tive vontade de reassistir. Nunca foi um filme que eu tive vontade de revisitar. Tanto que eu acho que se eu tinha visto 2 vezes cada filme, era muito. Talvez no máximo ali o 2 e o 3. Eu acho que o máximo de contato que eu mantive tendo um pouco depois foram jogos da Lego, né, que eu tinha ali o Lego Indiana Jones no PS2, eu rejogava ele direto e tudo mais, mas mesmo assim, depois de um tempo eu parei de jogar os jogos da Lego e acabou que Indiana Jones pra mim ficou um tanto no esquecimento. Tanto que quando eu peguei pra reassistir, pra fazer essa maratona, era como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Com exceção do primeiro, porque o primeiro eu até revisitei ele há uns 2 anos atrás, mas tipo, mesmo 2 anos atrás eu não lembrava praticamente nada. Eu tomei um susto quando eu iniciei o filme e eu vi que ele se passava em época de Segunda Guerra Mundial, que os vilões do filme eram os nazistas. Ou no terceiro, eu tomei um filme em lembrar que o pai do Indiana Jones era o Sean Connery, que é assim, um ator extremamente conhecido por ser o primeiro 007. E eram coisas assim, extremamente básicas que eu não lembrava, que fazia parecer, caralho, eu não vi esses filmes quando eu era criança. Só que a coisa que acaba sendo um tanto curiosa de eu pegar e rever esses filmes agora é porque você percebe que eles não são muito filmes pra criança mesmo. Então eu percebo que eu peguei, eu curti, eu me diverti um monte vendo Indiana Jones e tudo mais, simplesmente porque eu não entendia. Porque a vez que eu tentei rever o Caçadores da Arca Perdida uns 2 anos atrás e durante essa minha maratona, eu só ficava incrédulo com o quão errado é Indiana Jones, em diversos sentidos possíveis. E não apenas isso, mas é um filme que talvez ele tenha quebrado um pouco as minhas expectativas na primeira vez. Eu acho que na segunda já foi um tanto mais de boa, né, quando eu peguei para reassistir os Caçadores da Arca Perdida dessa vez, né, nessa minha maratona mesmo, porque eu acho que eu já fui um pouco mais leve, eu já fui um pouco mais de boa e tudo mais, sem tanto aquele compromisso, e eu acho que essa é a grande questão para pegar e maratonar Indiana Jones, é você pegar e ter em mente que ele não é necessariamente um filme bom, que ele é um filme que ele é fruto da época dele, que ele vai ter diversas coisas erradas pra
caralho, um monte de inconsistência também, mas simplesmente pegar e aproveitar o show. Indiana Jones é um filme de arqueologia, é um filme de mistério, é um filme que tenta pegar algumas coisas talvez históricas, é um filme que tenta pegar alguns mitos, algumas lendas, algumas crenças, mas ele nunca é um filme para ser levado a sério. Porque se você tenta levar o filme minimamente a sério, a suspensão de descrença simplesmente morre. Se você tenta levar o filme minimamente a sério, questionar cada coisinha ali que vai acontecendo, você não consegue aproveitar absolutamente nada de nenhum dos filmes. Isso que eu não tô nem falando das coisas que você acaba tendo que engolir, que estão presentes no filme, que é pelo fato dele ser um filme que foi produzido nos anos 80, que se passa nos anos 40, que acaba sendo algo que contribui muito pro filme ter muitas coisas moralmente deturpadas, como a relação dele com todas as personagens femininas que aparecem em todos os filmes, que é uma coisa que pra mim eu acho que só acertaram mais ou menos nos filmes ruins, porque os filmes ruins eles já são 2000 pra frente. Então a gente já tava numa época que questionava um pouco mais aquilo, que não engolia mais tudo aquilo e tudo mais. Porque, cara, a primeira personagem feminina que a gente conhece em Indiana Jones, que é Meryl, que é o par romântico dele no filme e tudo mais, dá a entender logo na vez que eles se reencontram, que você é apresentado a personagem no começo do filme, que o Indy abusou dela quando ela era criança. Esse é o momento que, se você não tá vendo o filme com a chavinha do foda-se e a chavinha do tempo ligadas, você desiste. Isso é uma coisa que eu acho que consegue piorando ainda no decorrer dos filmes. Principalmente no segundo, né? No segundo, que já é outra personagem, que é a Willis, se eu não me engano. E que, assim, eu acho que é a personagem mais errada que eu já vi num filme do Indiana Jones. Em todos os quesitos. A forma como ela cai na aventura, a forma como ela começa a se relacionar com o Indy, a forma como o Indy interage junto com ela, chega a ser ofensivo. Mas acaba que não é apenas esse o problema que acaba tendo ali no Indiana Jones, não é apenas esse o problema da questão do tempo, da questão da época e tudo mais, mas eu acho que ele tem alguns outros probleminhas, principalmente o Caçadores da Arca Perdida. Eu acho que o primeiro filme, ele só não é um dos piores ali, porque tem os novos. Porque quando tentaram trazer Indiana Jones para uma nova época, para um novo tipo de produção e não sei o que, erraram demais a mão. Porque existe um meme ali, eu não cheguei a ver Big Bang Theory, mas tem uma cena ali que até virou meme e tudo mais, que eu gosto bastante, que é a menina ali criticando Indiana Jones, né, falando que a existência do protagonista, ela é completamente irrelevante. Isso é uma coisa que é um fato. Apesar que na série ela fala que o Indiana Jones, ele é inútil pro desfecho do filme, né, porque o desfecho do filme tem todo aquele negócio de pegarem a Arca Perdida e tudo mais, os nazistas abrirem o baú e todo mundo morrer, todo mundo ser carbonizado e tudo mais, né, aquilo é uma coisa que, se o Indiana Jones estivesse ali ou não, ia acontecer, mas o filme inteiro, se o Indiana Jones estivesse ali ou não, ia acontecer. Ah, mas o Indy que descobriu ali onde estava a Arca Perdida e tudo mais, cara, a porra dos nazistas estavam colocando um exército inteiro pra escavar o Egito. Cedo ou tarde iam encontrar aquela bosta. Ah, mas eles precisavam das anotações, eles precisavam do conhecimento do Indy. Cara, aquilo é muito raciocínio lógico. Eu acho que não dá pra dizer, nossa, o Indiana Jones é um personagem inteligente, ele é um personagem estrategista, não sei o que. Eu acho que a existência de Indiana Jones, se alguém que pega, é arqueólogo, estudou coisa envolvendo arqueologia, não sei o que, eu acho que a pessoa consegue se sentir até ofendida. Os puzzles, os quebra-cabeças, né, as coisas ali que ele vai fazendo pra tentar resolver o mistério da arca e tudo mais, você fica, como nenhum outro filho da puta descobriu isso sem querer do nada. O próprio local onde tava ali as informações sobre a arca, cara, alguém podia simplesmente tropeçar ali do nada, fuçar em alguma coisa e pronto, descobriu. Eu acho que o maior desafio da porra do negócio ali é, sei lá, as cobras. Porque não é como se tivesse lá muito escondido, sabe? Então eu acho que o maior problema do primeiro filme, que acaba se repetindo mais ou menos nos outros, apesar que em dose um pouco mais leve, é que a gente vê um roteiro, a gente vê uma trama que ela é muito automática, que ela simplesmente vai acontecendo e o protagonista não tem poder em cima dela. As ações do Indiana Jones, as ações que ele vai fazendo, os personagens que ele vai trazendo para essa aventura, a forma como ele vai
explorando não impacta diretamente na história. É apenas para você pegar e se divertir. É apenas para você aproveitar a aventura, aproveitar a ação. Aparecendo aqui meio de penetra só pra defender o 1, já que o Arthur tem mau gosto. Enfim, eu diria que, de forma bem resumida, pra não estender demais, o primeiro filme ele tem suas invenções de moda, uma coisa que, sei lá, o George Lucas gosta muito de fazer. Tem coisas que envelheceram bem mal, mas eu ainda acho que, não só levando em consideração o tempo, pelo qual algumas coisas envelheceram mal, mas mesmo com as viagens, eu acho que o primeiro, na verdade, toda a trilogia do Indiana Jones é uma trilogia muito bacana. Eu acho que e o primeiro ele tem esse elemento de, sei lá, o primeiro é o clássico, todo mundo associa. Geralmente você fala Indiana Jones, associam a cena da pedra logo no começo. E assim, eu acho que o primeiro filme ele faz muita coisa certa. Tem a maioria desses problemas eu diria que são coisas do tempo mesmo, mas em relação a o final e eles abrem a ar, o George Lucas gosta de mexer muito com misticismo, ele gosta de fazer essas coisas, não só com Indiana Jones, ele também faz isso com Star Wars, mas enfim, como o Indiana Jones tende a ter uma pegada mais realista, eu entendo que uma galera fique meio cética em relação a isso, mas eu particularmente gosto. E até nisso é meio falho, porque o Indy no primeiro filme ele tem o carisma de uma porta. Ele é construído apenas como um personagem inteligente mulherengo e acabou aí, morreu aí. Ele não tem mais nada de carisma, ele não tem interações interessantes. Os personagens que acompanham ele no filme e tudo mais, né? Tem o amigo dele ali no Egito, tem a Meryl. Os dois também não tem carisma absolutamente nenhum. Eu acho que o personagem com mais carisma do primeiro filme inteiro é o macaco. Isso é uma coisa que pelo menos eu acho que a partir do segundo, apesar do segundo ser muito errado, eu acho que eles conseguem acertar bem mais. Eu acho que o trio ali do segundo filme, que é o Indy, a Willis e o molequinho, o Japinha, eu acho que eles são personagens muito carismáticos, né? O Indy ele ganha um carisma muito forte, o jeitão dele mulherengo, o jeitão dele de sempre tentar se dar bem em cima dos inimigos, em cima dos oponentes, é um negócio que já fica muito mais característico ali na introdução do filme, ali naquele restaurante. A forma como ele age, as morais dele também é uma coisa que fica mais bem estabelecida, que fica mais bem abordada. Como eu falei, a relação dele com a Willis é extremamente errada, é extremamente deturpada e tudo mais, mas você percebe que tem ali um desenvolvimento mais ou menos, né? Aquela questão da Willis começar com um completo desprezo pelo Indy, porque ele praticamente destruiu a vida dela, pra ter uma relação ali mais de confiança no decorrer como o filme vai avançando. A tutela dele ali com o molequinho, apesar de também ser muito errado, o molequinho dirigindo, o moleque nem alcança o pedal direito, ele não consegue ver através do vidro do carro, mas ele é o piloto de fuga do Indiana Jones. Aquilo é muito errado, cara, mas ok, você pega, esse é o que você mais... O Templo da Perdição é o filme que você mais precisa pegar e desligar a chavinha do cérebro ali. Você só vai aceitando o que vai acontecendo. Porque se você leva esse um pouquinho a sério, ele é o pior filme de todos. Ele é simplesmente o pior filme de todos. Porque ele é o mais absurdo, ele é o mais insano, ele é o mais fumado também. E ele também eu acho que é o mais diferente. Porque ele é um dos poucos filmes ali que não tem tanto essa relação política ali mais ou menos, né? O primeiro e o terceiro essa questão de Segunda Guerra e o quarto e o quinto a questão de Guerra Fria. Isso aí morre no segundo filme. Isso não existe no segundo filme. Simplesmente o Indiana Jones estava atrás de um negócio ali, que estava com o pessoal ali numa máfia e tudo mais. Ele pega um avião errado, o avião cai. Eles caem na Índia, onde ali, tipo, o pessoal fala que as crianças foram sequestradas para um templo ali, porque faz um ritual louco, estão sendo escravizadas e tudo mais, salve elas. Né? E salve também a pedra do deus aqui da vila e tudo mais, né? Que são as pedras ali que são utilizadas nesse ritual. Eu acho que esse é o que mais pega uma parte mística mesmo, né? Uma parte bem fumada, né? Porque, tipo, o imperador ali do Templo da Perdição e tudo mais é uma criança que tá possuída, né? Por essas pedras, pela entidade da porra dessas pedras, né? Tem o cara ali que tá manipulando tudo. Eles estão fazendo as escavações para encontrar as outras pedras
pedras ali que vão dar poderes pra ele e tudo mais, é extremamente fumado, é extremamente aleatório. Só que eu acho que outra coisa também que acaba melhorando, assim, em relação ao primeiro, é que como tem essa questão deles caem na vila, a vila pede ajuda ali pra ajudar, pra resgatar as crianças e tudo mais, esse é o que o Indy mais tem atitude, é o que o Indy mais tem presença e é o que o Indy mais impacta diretamente ao roteiro. Esse é um filme que ele anda porque o protagonista, ele tá ali, completamente diferente do primeiro. E na real, todos os personagens ali, eles acabam tendo uma certa relevância. Até o Willis, que tipo, é só alívio cômico, ela é só pra sofrer, ela é só pra ficar reclamando a todo momento, ela tem utilidades ali no final. Chega o confronto final ali, né, pra libertar o moleque que tá sendo imperador, pra pegar as pedras e tudo mais. Cada um tá num canto, cada um tá fazendo alguma coisa, né? A Willis tá preparando a fuga ali através do carrinho, o Indy tá roubando as pedras, o molequinho tá libertando o outro ali que é o imperador e tudo mais. Então cada um ali tem seu ponto, cada um tem sua utilidade. Apesar de ser uma trama que não leva muito pra lugar nenhum, porque é só uma jornada deles pra voltar pra casa, pra voltar pros Estados Unidos, mas eu acho que se você conseguir pegar e relevar todas essas questões da época, ele consegue ser muito mais aproveitável e muito mais divertido de se acompanhar do que o primeiro. Falando agora rápido em relação ao 2, eu acho que ele é um filme muito bacana, embora eu não ache ele tão bacana quanto o 1 e o 3. Mas acontece, geralmente tem um filme assim, mas eu não acho ele nem perto de ser ruim. Só acho que algumas coisas nele envelheceram piores do que no primeiro. Mas ainda assim eu acho ele um filme extremamente divertido. E também ele tem um pouco de misticismo, que né, eu comentei isso rapidinho sobre o primeiro filme. E especialmente tanto na cena lá do sacrifício Kalimar e no boneco de voodoo espetando Indiana Jones. Mas eu gosto muito do 2. É o que eu tenho menos carinho e ainda assim eu gosto bastante. Menos carinho pelo menos dos 3, já que tem o que eu não vi e tem o 4 que... eu falo depois sobre o 4. Assim como o terceiro também. Apesar que o terceiro ele volta algumas questões ali do primeiro, volta essa questão ali de enfrentar os nazistas, volta essa questão de o objetivo ser pegar algum artefato da mitologia cristã, né? Ali no primeiro filme era a Arca Perdida, né, que continha os 10 mandamentos originais, e aqui é o Santo Graal. E aqui também é muito interessante porque dá outras camadas ali pro personagem do Indy, né? No primeiro filme era aquele personagem vazio, você só conhecia que ele era professor, que ele era arqueólogo, que ele era inteligente e que ele era mulherengo. No segundo, você já começa a ver mais camadas dele, essa camada de moral, de querer ajudar todo mundo, algumas camadas a mais de personalidade, a forma como ele vai interagindo com os personagens e tudo mais. Aqui você vê a questão do passado dele e da relação familiar dele, né? A questão dele com o pai, principalmente. Como os dois tinham uma relação extremamente conturbada e aborda algumas coisas ali da infância, da juventude do Indiana Jones, como ele recebeu o chapéu. E sinceramente eu acho que esse é o mais fácil de gostar. Né? Apesar de eu preferir um tanto o Templo da Perdição, dá pra dizer facilmente que A Última Cruzada é o melhor. O desenvolvimento dele com o pai dele é muito bom. O desenvolvimento da jornada, apesar de ter de novo esse problema que o filme ele, às vezes até mesmo anda meio sozinho, é interessante a forma como vai desenvolvendo, a forma como vai colocando as pistas ali sobre o Santo Graal, né? A pesquisa que o pai dele fez durante anos, né? Desde que o Indy era criança ali, que era a razão pela qual o pai dele nem ligava para a existência do moleque praticamente, né? Mas como isso vai impactando, né? Como os nazistas precisam disso, né? O sequestro do pai dele que faz o Indy se mover, né? Mostrando que apesar do pai dele ter causado diversos traumas para ele, ainda é uma figura que importa demais para ele. A questão do par romântico dele nesse filme, na verdade, ser uma vilã, né? Uma personagem que vai dar rasteira nele ali na metade, mais ou menos. Então são pequenas coisas ali que eu acho que tornam um filme bem mais interessante, bem mais relevante. Apesar de eu achar que ele é o que menos tem coisa pra pegar, pra falar, pra criticar, não sei o que, porque ele não tem nada de muito grandioso, né? Ele faz o básico, mas faz um básico muito bem e não coloca nada extremamente grotesco, não coloca nada que você fala, puta que pariu, que vontade de me matar. É um filme bem consistente, bem gostosinho de se assistir. E agora falando do 3, que é o meu favorito dessa trilogia,
Na real, é um dos meus filmes favoritos de todos mesmo, tá no meu top 10. E assim, é um filme que eu não consigo ver muita coisa pra reclamar dele. Tem o misticismo também, que eu acho que fica super bem encaixado. Tem o Sean Connery, que eu conheci mais pelo 007. E assim, do início ao fim do filme, é um daqueles filmes que você fica preso. E o início dele eu também acho que é o. Acho que sei lá, difícil de escrever. Eu gosto muito de como conta como Indiana Jones conseguiu o chicote, o medo de cobra, o chapéu. Acho muito bacana o início do 3. O resto do filme também é muito legal. É um pouco difícil ficar falando sobre ele sem ser redundante, mas, cara, eu não. É difícil descrever isso. Que nem eu já falei em alguns vídeos. Tem coisa que é simplesmente ruim, tem coisa que é simplesmente boa. Se eu fosse falar do Indiana Jones 3, pra mim ele é simplesmente muito bom. E eu acho que é isso. Agora tem 4, né? O que não dá pra dizer do Reino da Caveira de Cristal, que eu acho que é uma das piores coisas que eu assisti esse ano, sendo muito honesto. Apesar dele ter algumas coisas minimamente interessantes, ele é uma catástrofe completa. Eu acho que as coisas que eu mais salvo, mais ou menos, é o fato de a gente ter um Indiana Jones um pouco mais diferente. Afinal, é um filme que ele tem uns 20 anos ali de diferença, tanto no lançamento, né? Porque o anterior, eu acho que ele era 89, esse é 2008. Então meio que o quarto filme já foi um revival da franquia Indiana Jones, né? Pra depois ficar na geladeira por mais quase 15 anos. Quase 15 anos? Não, 15 anos exatos. Mas isso acaba sendo um pouco interessante porque a gente vê um Indy que ele já é um pouco mais diferente, ele já é um pouco mais alterado, ele já é um pouco mais maduro. Ao invés de ser aquele personagem sarcástico que tá sempre tentando se dar bem em tudo ali e tudo mais, vai enganando o povo, vai passando a perna em geral, a gente vê um Indy velho, mais ranzinza, mais resmungão. Ele ainda é ligeiro, ele ainda tem suas coisas ali, mas ele já tá velho, ele já tá mais cansado. Então eu acho que essa visão nova pro personagem eu acho até interessante. A relação dele com o Mutt eu também acho algo legal, nesse negócio de ser um personagem mais novo e o personagem mais velho ali. O Indy tentando passar as coisas que ele já viveu, tentando passar as experiências dele, e o Mutt fazendo as coisas meio ali do jeito dele. Né? Dá até entender mais ou menos que o Mutt ele vai ser meio que o sucessor do Indy mesmo, né? Que as próximas aventuras que a gente fosse ter seria meio que o Mutt assumindo esse manto. Ainda mais com o plot twist que a gente tem ali na metade do filme, né? Quando revela que a mãe do Mutt é a Meryl e a gente descobre que o Mutt é filho do Indiana Jones. Coisa que até causa uma mudança na dinâmica desses dois personagens, que antes o Indiana Jones estava sempre meio, ai, foda-se esse moleque, esse moleque não é problema meu, esse moleque não é problema meu, respeita teu pai, cara. Então, tipo, é uma dinâmica engraçada, é uma dinâmica divertida, e que realmente te dá aquele gostinho, tá, ele vai ser meio que o sucessor do Indiana Jones, né? Tem até aquela cena no final do casamento do Indy com a Meryl mesmo, né, oficializando isso, que o chapéu voa, cai na cabeça do Mutt, mas aí o Indy pega de volta, tipo, ainda não, agora não. Então, tipo, é uma coisa que eu acho legal, eu acho interessante, mas eu acho que morre aí. Sim, curiosamente, pra mim, o Mutt é uma das melhores coisas ali do filme, apesar de ser o mesmo ator que faz o moleque do Transformers. Que não é um ator que eu gosto muito, mas é porque todo o resto é uma bosta. A jornada pela cidade do ouro e tudo mais, né? A vilã, né? Que agora não é mais essa questão lá, os nazistas e tudo mais, mas é os russos, né? Porque o filme agora ele se passa em época de Guerra Fria, mas é uma personagem extremamente sem carisma, uma personagem extremamente sem identidade, é uma personagem que é esquecível em boa parte do filme e tudo mais. Ele é um filme que ele beira muito o absurdo ao ponto de se assemelhar ao Templo da Perdição, mas ele consegue ser menos convincente que o Templo da Perdição. Eu acho que muito disso é o fato de já ser outra época mesmo, já é outro estilo de filme, apesar de, sim, ele tem coisas ali semelhantes, né, você ainda pega e remete, opa, isso aqui é Indiana Jones, né, afinal, ainda é a produção de Steven Spielberg, né, ainda tem algumas coisas que são bem características, só que ele já tem um uso muito maior de tecnologia, ele já tem um uso muito mais forçado de CGI, que torna as situações cada vez mais forçadas, mais irreais e quebra muito mais aquela questão da suspensão de descrença. Cara, logo no começo do filme a gente tem aquela cena que é praticamente um meme, que é a cena da geladeira. O Indiana Jones sobrevive a uma bomba nuclear se escondendo na geladeira.
Tá de sacanagem. Ou a cena do Mutt ali perseguindo um monte de carro, pulando de cipó em cipó, que nem um macaco. Aquela cena é horrorosa. Mas pra mim, o ponto final ali, né, a cereja no bolo de merda que esse filme faz, é o desfecho. Porque se não fosse até a reta final, até o momento que eles chegam na porra da Cidade do Ouro, eu acho que ele conseguiria ser um filme até aceitável. Ele seria um filme digerível. Mas quando ele coloca aquele plot twist final sobre a caveira de cristal, aí fudeu. Porque você vê aquela porra daquela caveira, você já meio que suspeita mais ou menos. Porque uma caveira desse tamanho, com o crânio todo achatado. Você fala, caralho, isso parece uma coisa alienígena. É um alienígena, né? Não tem essas teorias tudo, né? Nossa, como é que os maias, os astecas, os incas, né, construíram todas essas coisas? Como é que foram feitas as pirâmides e tudo mais? Nossa, isso é quase coisa alienígena. O filme coloca, então foi o alienígena mesmo. Você chega ali no final do filme, né? Começa aquela caveira de cristal flutuar e a silhueta dos alienígenas aparecendo, os alienígenas se formando. Você dá, meu Deus do céu, que negócio horroroso. É extremamente jogado, é extremamente feito de qualquer jeito. É outro filme que a trama dele vai andando sozinha. O Indy não faz diferença nenhuma pra existência desse filme, velho. A caveira de cristal ali, que é meio que a chave pra achar a Cidade Dourada, ela fica que nem um ping-pong, fica ali de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E a chave pra encontrar essa merda é colocar alguém ali em contato com essa caveira de cristal até a pessoa ficar praticamente louco e receber as informações daquela caveira. Coisa que assim podia ser feito por qualquer um iria chegar ali na porra da Cidade de Ouro e a Cidade de Ouro ia simplesmente ruir porque despertaram um alienígena. Ou seja, é o Caçadores da Arca Perdida piorado e muito mais fumado, muito mais absurdo. E por fim, vamos falar sobre o 4. 4 é um filme que pra mim é bom. Eu sei, muita gente detesta, mas assim, não vou sair defendendo ele. Pra mim ele é bom e só. Perto dos 3, ele é extremamente fraco. Tanto do 1, quanto do 2, quanto do 3. Pra mim todos eles são muito melhores do que o 4. Mas eu não acho o 4 tão ruim assim quanto a gente disse. Só que para um filme de Indiana Jones, ele realmente é difícil de defender, porque... E você tem, sei lá, o 1 tem muita cena marcante, o 2 tem cenas marcantes, o 3 tem cenas marcantes, o 4 é o único filme que, sei lá, ele existe. É a ovelha negra da franquia. Quer dizer, agora tem o 5, mas enfim. O 4 pra mim ele não é tão ruim quanto a gente fala, mas eu entendo porque muita gente detesta ele, porque para um filme de Indiana Jones ele é fraquíssimo e bem difícil de defender em comparação aos 3. Pra aí sim, 15 anos depois a gente chega na Relíquia do Destino que, puta que pariu, velho, de novo. Assim, primeiro que já começa com algumas coisas ali que são extremamente conturbadas, né? Porque, pô, a gente teve esse desenvolvimento. O que eu falei, a única coisa que pra mim salva o quarto filme é a relação Indy, Meryl e o Mutt, né? São 3 coisas deles, tipo, é um trio ali que eu acho muito legal. E você fica um tanto nessa expectativa, o Mutt vai ser o sucessor eventualmente do Indiana Jones, ou ele vai carregar o manto, ele vai carregar o chapéu e o chicote e tudo mais. Teve o casamento ali do Indy com a Meryl no final do quarto filme, muito legal. Você começa o quinto, os dois estão se divorciando porque o Mutt morreu na guerra. Então você já descartou o filme anterior praticamente. Tudo que tinha ali, você meio que já jogou fora. Até porque essa questão da relação ali e o desenvolvimento não serve pra porra nenhuma. Outra coisa que você faz é cagar em cima do personagem do Indy, que tá mais ranzinza, tá mais conturbado, tá mais problemático do que ele já tava antes. Só que coloca uma coisa assim que eu não entendi por que fizeram. Porque coloca o Indiana Jones cético. Mas o Indiana Jones ele é arqueólogo, o Indiana Jones ele é cientista, então faz sentido ele estar cético e tudo mais. Cara, o Indiana Jones ele passa metade do filme negando os poderes ali da Relíquia do Destino, né, do Dial, né, falando que aquele Dial não tem essa capacidade de voltar no tempo, não tem essa capacidade de ver o futuro e tudo mais, porque aquilo é magia, aquilo é irreal e não sei o que. O filho da puta viu um baú carbonizar todo mundo. O filho da puta entrou num templo onde estava literalmente todo mundo possuído pelo capeta. O filho da puta encontrou o Santo Graal que estava sendo protegido por um cruzado de 1000 anos. Encontrou a Cidade de Ouro que foi construída por ET. E ele vem falar que é irreal o negócio ver o futuro. É irreal o Arquimedes ter calculado ali do negócio, conseguir atravessar o tempo. Pelo amor de Deus, né?
Queria eu estar no lugar dele e falar, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui não vai acontecer, não sei o quê. Porque logo quando pegaram e falaram, o negócio pode viajar no tempo, eu falei, pronto, cagaram de novo que nem um Caveira de Cristal. E sim, cagaram de novo que nem um Caveira de Cristal. Chega lá ao final do filme e a gente vê avião nazista em Guerra de Roma. Outra coisa, eles tentam meio que repetir uma coisa bem semelhante com o Templo do Destino, né? Que a gente tinha o Willis e a gente tinha o molequinho lá que acompanhava o Indiana Jones. Aqui a gente tem dois personagens que são relativamente semelhantes, é a Helena e o Ted. Só que são dois personagens relativamente semelhantes sem metade do carisma que os outros dois tinham. A Helena é a afilhada do Indiana Jones, né, que é tão filha da puta quanto ele, né, meio que traz um pouco essa visão do que a gente tinha no Indiana Jones anteriormente, de ser uma personagem mais malandra, de ser uma personagem que tá sempre tentando se dar bem. Só que enquanto o Indiana Jones ele tem aquelas morais, vamos levar tal relíquia pro museu, vamos preservar a história e tudo mais, a Helena é aquela que quer dinheiro acima de tudo. E o Ted, sei lá, o moleque tá perdido ali. O Ted não tem razão pra existir no filme inteiro. E pra piorar, ele é um filme que, assim, ele não lembra Indiana Jones. Ele até coloca uma coisa aqui, uma coisa ali pra você pegar e falar, caralho, Indiana Jones voltou na trilha sonora tradicional, né? O tema ali do personagem toca em diversos momentos do filme, algumas cenas de perseguição, mas tipo, no geral, você não remete, você não lembra de Indiana Jones. Além disso, tem algumas coisas ali que ele tenta fazer. Primeiro que o filme ele abusa muito de computação gráfica pra absolutamente tudo. Qualquer ceninha, às vezes o personagem tá andando na rua, normal, tem a porra de um chroma key nítido ali no fundo. E se o chroma key ele tá nítido, com os personagens assim, só andando na rua, eu não preciso nem falar quando eles estão em perseguição de carro, em perseguição de moto, quando o Indy tá quase com a cara sendo esfolada na pedra. Até porque a gente tem uma questão que complica bastante, o Harrison Ford tá velho, gente. Como é que você vai fazer um filme de arqueologia, um filme de aventura, um filme onde tipo, o personagem ele vai ter que ficar pendurado em diversos momentos com um personagem velho? Tem até uma cena que eles dão uma zoada ali, né? O Indy reclamando que ele tá com o ombro fudido, a musculatura dele tá toda zoada, ele tem uma placa numa perna e um parafuso na outra. E é uma coisa que você percebe, o ator não aguenta mais fazer esse tipo de cena. Tem cena do Indiana Jones ali correndo que você percebe que o Harrison Ford tá sofrendo pra gravar. O que me faz ficar incrédulo que o personagem, que o ator queria tanto voltar a gravar Indiana Jones. Cara, ele não dá conta mais. E fora essa computação gráfica das cenas de ação, deles andando na rua e tudo mais, a gente tem ainda os momentos de flashback. A gente tem duas cenas ali, onde a gente volta para um Indiana Jones um pouco mais novo. E eles usam a mesma técnica que utilizaram ali em Rogue One no Tarkin e na Leia, de repor a cara do ator original num ator novo. E tá tão horrível quanto nesses dois. Simplesmente não funcionou essa técnica ali no filme. É muito falso a cara do Indiana Jones. Eu olho ali e eu vejo, sei lá, um jogo de início de geração do PS3. Sendo bem honesto, não é convincente aquilo. Então a gente tem um tom de filme que ele é muito diferente, ele é bem distinto ali de tudo que é Indiana Jones, ele não te remete a Indiana Jones, um personagem que ele está completamente alterado, completamente mudado, tiram muito ele das raízes dele, dois personagens coadjuvantes que simplesmente não funcionam, uma trama por um negócio ali que sinceramente foda-se, e um final simplesmente tenebroso de novo. Sério, o avião sobrevoando a Roma Antiga, os soldados comando apavorados com o avião falando que é um dragão ali e tudo mais. Ou pior de tudo, o Indy querendo ficar 2000 anos no passado porque sim. Felizmente Helena mete um soco na cara dele pra ele voltar pra realidade. Porque puta que pariu, se o filme terminasse com ele ficando no passado só pra encerrar o arco dele, eu acho que eu dava um. Nossa, eu tava ficando muito revoltado com ele. Eu vou ficar. Você não pode me dar. Eu posso sim, pá. Eu tive um alívio quando eu vi aquele soco, cara. Puta merda. Eu só tava com medo ali de ficar naquele negócio. Caralho, foi tudo um sonho. Felizmente não foi, né? Aquilo tudo aconteceu, mas seria melhor se não tivesse acontecido. E falando sobre o 5, eu não assisti o 5 e eu acho que eu fiz bem. Mas enfim, eu acho que é isso que eu achei sobre a saga Indiana Jones. Cara, os 3 primeiros filmes são bons. Eu queria muito que tipo Indiana Jones ficasse só naquela trilogia, porque seria aproveitável. A gente tem um primeiro filme que consegue ser divertido apesar de ter muitos problemas. A gente tem um segundo filme que é extremamente errado, mas que eu acho bem divertido, bem carismático. A gente tem um terceiro filme que é realmente bom.
Beleza, tá perfeito, fechou ali, né? Tá legal. Até que o terceiro ele chama A Última Cruzada, acabou, né? Fechou ali. Aí pega 2008, vamos reviver Indiana Jones, vamos trazer Indiana Jones de volta, desanda completamente e não conseguiram acertar de novo. Tipo, se já não tinha conseguido acertar anteriormente, sendo que ainda tava com o mesmo diretor, ainda tava com o Spielberg ali, como é que vai acertar agora? 15 anos depois, um ator que parece uma múmia e um diretor completamente novo. Ah, o diretor podia fazer um trabalho muito bom. Podia, realmente podia, mas não seria melhor dar uma nova franquia pra ele? Dá um negócio novo ali, vamos fazer uma nova franquia de filmes de arqueologia? Coloca essa questão baseada em Indiana Jones, né, pra remeter em Indiana Jones e tudo mais. Cara, pra você ter ideia, esse filme ele lembra tão pouco Indiana Jones que ele usa o chicote uma vez no filme inteiro. O chicote, a marca registrada do personagem, ele juntou o chapéu, ele usou uma vez. Tipo, pelo amor de Deus. Podia colocar a cena do chicote ali meio como, sei lá, um easter egg pra fazer uma referência a Indiana Jones. Colocava como um filme novo. Até o drama dele ali com a Meryl fica extremamente inacabado. Parece que falam que o Mutt morreu só porque, sei lá, o ator não quis assinar contrato novo. Aí fala, cara, o que a gente faz? Coloca que ele morreu, tira a Meryl só pra aparecer no final do filme. Os dois vão se reconciliar porque sim, né? Tipo, os dois estão assinando o divórcio. A Meryl nem olha na cara dele, chega no final do filme. Eu vim deixar as compras aqui. Pelo amor de Deus, gente. Valeu a pena ter maratonado? Até certo ponto sim. Me diverti ali nos 3 primeiros. Agora o 3, o 4 e o 5, puta merda. Deleta, apaga, finge que não existe. Enfim, é isso que eu achei sobre Indiana Jones, na saga como um todo. Comentem aí embaixo o que vocês acham de cada filme. Qual é o favorito de vocês? Qual é o que vocês menos gostam? Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!